Opa, fala aí, vagabundo. Desenhista. Seguinte, esse é o primeiro vídeo aqui no YouTube, e eu falo no YouTube porque eu tô trazendo vídeo quase todo dia nessa rede aqui e nessa rede aqui também. E eu vou colocar na descrição os links fixados aqui embaixo dessas minhas redes, beleza? Dito isso, vamos começar. Bom, pra quem me acompanha mais lá no TikTok, sabe que eu prometi um vídeo de 10 minutos explicando sobre anatomia completa e batendo um papo sobre como melhorar nas artes. E é isso que vamos falar hoje, então vamos pro tema do vídeo. Cabeças podem começar de duas formas, tendo ela um círculo ou uma caixa. Não tem uma regra tipo desenhe apenas caixas ou desenhe com apenas círculos. Quem vai escolher qual forma usar para começar a sketch é você, então você decide. Mas desenhar a caixa e desenhar o círculo tem suas diferenças e vantagens. Desenhar o círculo já dá uma certa noção que realmente é uma cabeça. Já a caixa dá uma noção mais clara do 3D. Ou você pode mesclar as duas formas e fazer um círculo dentro da caixa para ter a naturalidade de um crânio. E o 3D mais bem aplicado. Tá, eu expliquei a base para começar o desenho, agora vamos para outra parte que seria a modelagem do rosto, digamos assim. Ok, tem uma coisa chamada de linha central. Eu já falei disso lá na rede vizinha, mas provavelmente tem gente que não viu aquele vídeo, então eu vou explicar aqui o que é linha central. A linha central, como o nome já diz, marca o centro do rosto com uma linha, indo da testa até o queixo, sendo assim, marcando relevos e depressões do rosto. Dito isso, agora vamos para a prática. Para você aprender a desenhar cabeças, o mais normal é você usar referências de pessoas reais, entendendo cada volume do rosto, maxilar, queixo, testa, etc. Minha dica para tudo que eu vou falar nesse vídeo é sempre estudar no mínimo 15 minutos no dia com o que você tem dificuldade. Agora vamos para o estudo de tronco juntamente com a pelve. Tá, o negócio começa a ficar mais complicado. Pra vocês, é claro, porque eu já sei. Mas enfim, vamos lá. Não tem muito segredo, é na verdade mais fácil do que vocês imaginam. Vamos começar pelo tronco e depois a gente passa pra pelve. O tronco é outra parte do corpo que também é usada caixas pra estrutura. Mas tem muito mais que isso, porque agora vamos passar das formas pros shapes. Tá, eu sei que você traduzia a mesma coisa, mas confia em mim, é diferente. Sendo assim, modelando essa caixa para parecer mais um tronco, usando assim um tipo de ovo. Essa é a forma mais simples e didática que eu vi muitos artistas fazendo e inclusive me ensinando. O corpo masculino pode ter tanto o formato do tronco, tipo um triângulo invertido, quanto num formato mais quadrado. Ah, e fica tranquilo que você não vai precisar ficar esboçando toda hora essas caixas. Vai ter uma hora que isso vai começar a rodar automaticamente na sua cabeça. Um exemplo disso é o Kim Jong-gi. Caramba, eu tive que falar um jutsu pra falar o nome do cara, meu. Kim Jong-gi é um dos poucos caras que eu conheço que desenha sem esboçar nada. Mas isso é papo para outro dia. Agora vamos falar sobre o tronco feminino. O tronco feminino tem o mesmo estilo de esboço, o que muda é o formato dele, sendo diferente em alguns aspectos, tendo muito mais curvas do que num corpo masculino. E é óbvio que existem vários tipos de corpos diferentes, e você necessariamente não precisa aprender todos. Você só precisa entender a estrutura deles e saber trazer para a forma que você quer. É sempre bom o uso de referências reais para você entender melhor como certas coisas funcionam. Dito isso, agora vamos para a pelve. Bom, para a pelve já é um negocinho mais rápido, porque não tem muito o que falar, não é tão detalhado assim. Seguinte, no corpo inteiro são usadas 3 caixas, sendo ela cabeça, tronco e pelve. Ou seja, a pelve também é desenhada por uma caixa. Mas lembra que eu falei que precisa modelar? Tirar das formas para os shapes? E com a pelve não é diferente, transformando assim nessa coisa aqui que eu não sei nem o nome. Você provavelmente já ouviu falar que o corpo é formado por formas básicas na sketch, ou seja, simplificando elas ao máximo para explicar para o seu cérebro que ele não é burro e que ele consegue sim aprender a desenhar qualquer coisa. Mas primeiro vamos focar aqui em como desenhar braços. Bom, braços como outras partes do corpo você simplifica, transformando assim num cilindro. Essa é a melhor forma de começar o esboço do braço, mas esse nem é o grande problema. O grande problema mesmo é entender os músculos. Calma, eu sei que teve um vídeo lá no TikTok falando que não precisa estudar músculos, e você realmente não precisa. Você precisa, sabe o quê? Criar vergonha nessa sua cara. Simplificar os músculos, dando ele uma nova forma com fins didáticos. Ou seja, transforme os músculos mais relevantes em formas simplificadas por estudo. Entendeu? Se não entendeu, volta o vídeo e presta atenção, eu não vou explicar de novo. Agora vamos falar sobre como desenhar mãos. Desenhar mãos é um desafio para muita gente, por ter vários jeitos e formas diferentes de desenhar ela. Mas vamos falar da estrutura dela. A estrutura, eu acho que todo mundo que já tentou entender pelo menos uma vez como são os fundamentos da mão, sabe como é a estrutura. Mas se você nunca fez isso, fica tranquilo que eu vou te explicar aqui. A estrutura da mão é composta por uma caixa para a palma e 14 cilindros para os dedos. Só que as pontas do dedo dão uma afinada, então não sei se é bem um cilindro aquilo, mas... enfim, essa é a estrutura da mão. Não tem muito segredo, mas como todo desenho tem suas dificuldades, a mão também tem. A maior dificuldade que eu vejo, não só iniciantes, mas como alguns desenhistas intermediários terem, é não saber a proporção da mão em relação ao corpo inteiro. Por isso, uma dica que eu dou para ter uma mão proporcional com o resto do desenho é medir a mão do seu personagem em relação ao rosto, conseguindo assim uma mão proporcional ao corpo inteiro. Beleza, até agora já falamos sobre cabeça, tronco, braço e mão. Agora vamos falar sobre pernas e pé.
Bom, vamos lá. Pernas, assim como os braços, também têm estrutura cilíndrica, mas o que faz ela ser diferente é que a partir da pelve ela vai começar mais grossa e depois vai afinando por conta da canela, e até chegar nos pés. Os músculos também podem ser simplificados, quase tudo pode ser simplificado, mas voltando para o assunto. Eu não sei explicar bem como seria isso, mas em teoria você entender os 4 principais músculos da coxa, sendo esses que estão aparecendo aí. Eles são mais para você ter uma noção de relevo mesmo. Agora vamos para a canela e depois os pés. Para a canela eu aprendi a desenhar usando quase a mesma medida que eu usei para o braço, só que na canela. Eu não sei se você é esquizofrênico que nem eu e fica olhando por 3 horas uma coisa só, mas você já percebeu que a canela é mais dura na frente? Lá ele. E a parte da panturrilha é mais macia? Pois é, isso quer dizer que não é tudo um plano só. Em outras palavras, a parte da panturrilha é mais curvada e a parte da canela é mais reta. Ok, enfim chegamos nos pés. Então vamos lá. Os pés são muito parecidos com as mãos. A diferença é que os dedos dos pés é tudo pra frente, já o da mão são 4 para frente e um meio pro lado. Eu não sei explicar como seria isso, mas explicando de forma bem bosta, é fazer a estrutura dele sendo uma estrutura semelhante à da mão para os dedos. Uma parte meio triangular para a parte do peito do pé e a outra parte pro calcanhar. Uma forma de entender os volumes do pé é usando muita referência, porque no começo não é fácil. E pensando nos pés em forma de pegada, dando um destaque às partes que encostam e que não encostam no chão. Bom, parece que chegamos ao fim da parte da estrutura barra anatomia. Eu acho que ficou bem resumido pra vocês, e se sentiram falta de alguma coisa, comenta aí. Enfim, nosso assunto didático acabou, mas nós ainda temos um assunto pra conversar. Bom, lembra que eu falei que íamos bater um papo sobre como melhorar suas artes? Quem não lembra porque não vê os vídeos lá na rede vizinha, então dá uma passada lá depois. Mas contextualizando, eu falei que íamos conversar sobre como melhorar as artes. Não só de vocês, mas como a minha também. Talvez vocês fiquem surpresos com isso, mas eu não sei tudo de arte. Então sim, eu tenho muita coisa pra aprender ainda. Então vamos lá? Como vocês sabem, existem vários tipos de estilo de arte, e sempre tem como melhorar. Um exemplo forte disso é os desenhos do Sam. Sam é um artista digital que em 2020 desenhava desse jeito. E hoje, quase 4 anos depois, ele desenha desse jeito. Então dá pra notar uma grande evolução tanto na criação de personagens quanto no estudo de cores. Bom, mas vamos falar do tradicional. Esse estilo tem muitas coisas que deixam ele extremamente bonito e atraente. Eita, peraí, deixa eu parar de falar de mim. No estilo tradicional, você é capaz de fazer coisas que só vão ficar bonitas no papel. E não adianta tentar replicar isso no digital. Não vai ficar igual. Bom, melhorando as artes foi a única coisa que eu vim fazendo nesses últimos meses, e uma coisa que funcionou comigo foi estudar o que eu tenho dificuldade. Parece óbvio, mas eu não consegui estudar isso todo dia. E se você consegue e pode estudar isso todo dia e criar uma rotina de desenho, eu ousaria dizer que em um ano você teria melhorado e evoluído drasticamente suas artes e desenhando melhor que muita gente por aí. Para melhorar o estilo de arte, não é só estudar o seu estilo na ideia de aprender alguns conceitos sobre o desenho e acabou. Tem todo um estudo mais profundo, como por exemplo desenhar no estilo anime. Desenhar nesse estilo não é apenas saber desenhar um personagem de costas dando mortal na pose mais bonita do mundo. O desenhista tem que saber fazer o famoso storytelling. Storytelling é expressar as artes de forma envolvente e emocionante, a partir de um desenho que envolve toda uma emoção. A partir do momento que eu entendi que desenhar não é só chegar, sentar numa cadeira e desenhar, e que tem muito mais coisa além disso, minha percepção mudou completamente. Então para melhorar nas artes não é necessário aprender todas essas coisas que eu falei aqui, do tipo que tem muito mais coisas além do desenho. Entender que o personagem, o cenário, o ambiente, luz e sombra interagem entre si é fundamental. E é uma forma de você sempre melhorar, então fica a dica. Se você consegue estudar, estude. Bom, parece que chegamos ao fim do nosso vídeo, né? Enfim, eu gostei pra caramba de passar tudo isso aqui pra vocês, e se você curtiu e não é inscrito ainda, se inscreve aí, pô. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.